Oi, gente! Oi, acabei de acordar. Mentira, mentira. Hoje o conteúdo vai ser da minha cozinha. A gente vai fazer uma receita whole food plant-based para vocês aprenderem como é fácil. Inclusive, a cozinhar sem gordura, só com sabor dos alimentos, com bastante tempero, com bastante criatividade. A Não gente sei vai... pra vocês, mas pra mim o melhor lugar da casa é a cozinha. Com certeza, todas as conversas importantes acontecem sempre Onde na eu consigo cozinha. ser mais criativo, eu diria. O Jossi, John, Jossi, Jay... Vai aparecer aqui mais vezes, principalmente quando o assunto for receita, porque ele tem o tempero baiano pra trazer pra vocês. Olha isso, Né? tá aqui, ó. Bahia. Bahia! Então, ele vai ser o braço direito da cozinha aqui, na verdade, o cérebro por trás dos temperos. Vou Porque tentar. o meu vai ser sempre um tempero do sudoeste, entendeu? Eu acho que a galera do Nordeste manda melhor Não que é a que seja gente. ruim, não é isso. Não é A gente só ruim. precisa daquela pintada do dendê. Mentira, a gente não usa dendê, não. É só o jeitinho de falar. Só aquela pintada do dendê da Bahia, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês o que a gente já tá fazendo aqui. Nós estamos fazendo um caldo de legumes caseiro. Então, isso aqui, por exemplo, é o talinho do brócolis, que eu não jogo fora, congelo, junto com, por exemplo, uma cenoura que ficou muito molenga, aqueles mini alhos que a gente tem raiva de trabalhar, porque eles são muito pequenos para serem descascados e trabalhados. Esse é o bacana da Holy Food Plant-Based, né? Você não desperdiça nada. Não Tudo desperdiça você nada. consegue reaproveitar. E essa ideia de fazer caldo, né? Caldo de legumes com restinhos de legumes, o topinho da cebola que a gente corta, a gente ia jogar fora, o talinho do coentro que, né, ia descartar. Você põe tudo numa caldeirão, bota ali os temperos que você gosta, e aí tá esse caldo aí maravilhoso, super rico. Pois é, e também nutricionalmente falando, ele é muito interessante, as vitaminas ficam todas aqui. Depois você coa, né? A gente vai coar, vou mostrar pra vocês. E guarda esse caldo em cubinhos de gelo na geladeira, ou então em um pote separado se você usa muito. Quando você for fazer a sua comida, quando você quiser dar um outro sabor pra ela, você já inclui ali o seu caldo de legumes. E dependendo do tipo de legumes que você for usando pra fazer o caldo, o sabor vai mudando, né? Então, por exemplo, a cenoura, ela é bem docinha, então vai ficar um sabor mais Exatamente. palatável, mais adocicado. Você pode fazer papinha de criança com isso também, é super interessante. Se você não tiver resto de legumes que perfumam, por exemplo, o alho, o louro, um anis, um cravo, isso tudo vai ficar muito do seu gosto. Você pode ir acrescentando e vai só trazer riqueza para o caldo. O bacana também é que assim, você pode fazer em grande quantidade ou você pode fazer de uma quantidade mais concentrada. Digamos que você quer fazer um arroz temperado. E aí, em vez de usar a água normal do arroz, né, você usa esse caldo, deixa ali o arroz secar em um fogo brando e tal, fica muito bom. Fica bem diferente do que fazer ele só na água, né? A gente vai trazendo umas ideias pra vocês aos poucos, mas qual é o prato que a gente vai preparar hoje, Jossi? Hoje vai ser uma quinoa, que até pouco tempo, não muito distante, eu não sabia trabalhar com esse grão. E eu tenho, assim, ficado surpreso, positivamente surpreso com a versatilidade dele. É um round rico em proteínas, né? Não que isso venha ao caso. Mas tem um gosto específico, tem um gosto característico próprio. É um grão fácil de trabalhar, não tem nenhum segredo. Mas basicamente, bom, a gente vai fazer essa quinoa com couve de bruxelas e algumas coisinhas que eu vou mostrar daqui a pouco. E quando você não tiver quinoa ou quinoa não for um grão acessível pra você, você pode usar outro grão. Você pode usar qualquer arroz integral, pode ir pra cevadinha, pode ir pro trigo sarraceno. Aqui a gente vai ver como que vai ficar a textura do prato. Dependendo da textura que você quer atingir, você vai mudando os grãos e trazendo, inclusive, novos sabores. Então, Essa, inclusive, já falando da Holy Food Plant-Based, a opinião própria, essa é a coisa mágica, né, da Holy Food Plant-Based. Você vai descobrindo grãos que corriqueiramente você não usa e essa explosão de sabor, né, quando você sabe combinar um ingrediente com outro, você sai daquela coisa meio metódica, meio cotidiana de arroz, feijão, tararará. Então você de repente descobre um grão barato, um grão ok, rico de proteína, nutrientes, enfim, e você se diverte, você cria receitas e você, enfim. Esse é o mágico pra mim que é da Holy Food Plant-Based. Você descobre o novo na simplicidade, só vai construindo coisas.
É, um grão que eu aconselho muito, que é muito barato no Brasil e mal aproveitado pra caramba, que tem uma textura próxima da quinoa, é o painço. O painço é um grão super interessante, inclusive de todos os grãos é o mais básico, né? É o mais alcalino pra gente. Então é interessante sim, uma alimentação que ela foca em alimentos alcalinos, é positivo para o nosso corpo, para nossa saúde. E é um grão super barato e mal aproveitado no Brasil. Então, se você encontrar o painço descascado, compre o painço e utilize como se fosse a quinoa, que você vai pagar, acho que 1/10 do valor e vai ficar super gostoso. Como meu nome é painho, Painço. na Bahia a gente tem painho, mas não é um grão. Não é um grão. Achei que era painho. Painho. Não. Painço. Painço. Bom, a gente vai começar o processo aqui, depois que a gente fez esse caldo maravilhoso. A gente vai agora só tirar esse... Eu fico até com pena de jogar esse resíduo fora. Sabe o que a gente poderia fazer aqui também? Processar tudo e fazer uma sopa. Também. Também dá. A base de sopa, né? Um bom caldo, é. Mas eu vou pegar como fala? Peneira? A peneira pra gente. Acho que tá aqui, né? Não sei, momento Aí, ó. gincana. Gincana da cozinha. Acho Mas- que foi rápido dessa vez. Geralmente eu abro todas as portas. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai coar isso aqui. Deixa eu pegar um outro bowl maior. Eu vou botar vocês aqui. Depois a gente vai mostrar os ingredientes também, né? Desse prato. E eu vou mostrando alguns substitutos também interessantes. Se vocês não tiverem os originais que a gente for usar aqui, não é um problema, tá? Queria pegar esse resíduozinho. Nem precisei colocar lá dentro. Acho que aqui já tá o suficiente. Pronto. Então, esse é o nosso caldo. Esse é o nosso caldo de legumes. Você pode colocar sal, você pode colocar outros temperos, você pode Exatamente. colocar gengibre, canela, o que você gostar e congelar, né? Você pode, eu gosto de colocar nas forminhas de gelo e usar sempre cubinhos, né? Porque ao invés de você usar aqueles caldos de legumes que são plastificados num negocinho poroso, não vou falar marca, para não incentivar. Esses são super tóxicos para o nosso corpo, são super processados, você não sabe exatamente o que tem ali, tem um monte de aditivos, tem um monte de emulsificantes, de coisas para deixar mais gostoso ainda. E aí você vai lá, coloca aquilo na sua comida, tá ingerindo um monte de coisa que você não sabe nem o que é, e depois fica aí cheio de gases, cheio de mal-estar, se sentindo pesado, você não sabe direito o que é. Quando você começa a limpar os processados da sua alimentação, você vai tendo resultados muito mais rápidos, não só estéticos, como de bem-estar. E falando de gosto também, né? É um gosto meio que plastificado. Plastificado. Um gosto meio engessado. É aquilo ali que você colocou, pronto, tá bom. Não é pra mim, não. Pois é, e aí a comida todo dia tem o mesmo gosto, né? Porque você todo dia usa o mesmo caldo de legumes da mesma maneira, né? Da mesma marca e tal. Então, aqui você pode variar os temperos, você pode variar os próprios legumes e criando sabores diferentes, tá? Exatamente. Bom, aqui agora a gente tem o caldo de legumes. O que a gente vai fazer aqui? Levar para uma panela. Essa é a parte que eu preciso de uma panela. Acho que é essa daqui mesmo? Essa é a maior que nós temos. Pode ser, eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Então, aqui estão os ingredientes que a gente vai usar. Basicamente, é a quinoa, que você pode substituir pelo painço ou pode substituir por um arroz integral, se você tiver acesso. A gente tem algumas sementes aqui. Eu nunca fiz esse prato, gente. Estou fazendo pela primeira vez aqui com o John. Então, para mim é surpresa também. Tem algumas sementes. Você pode usar amendoim. A gente até deixou o amendoim para vocês verem. Aqui a gente consegue comprar ele na casquinha, né? A couve de Bruxelas, que é o nosso segundo carro-chefe, junto com a quinoa. Se você não gosta, se você não tem acesso, se você, enfim, não quiser usar a couve de Bruxelas, qualquer alimento, qualquer vegetal que é crucífero, ou seja, o que é um vegetal crucífero? Quando você pega a couve de Bruxelas e parte ela ao meio aqui, ela parece uma miniatura de um repolho? de um repolho, porque ele tem uma cruz aqui no meio.
Esses são alimentos Bora vegetais crucíferos. Tá ali a... E os vegetais crucíferos são excelentes na briga contra o câncer. Quando você aumenta a frequência de vegetais crucíferos na sua alimentação, você está ajudando. Isso é muito visível. Esse é bem Dá pra ver pequenininho, né? Os gominhos aí. Deixa eu ver se ela foca. Foca, minha filha. Vamos ver. Não sei se ela focou. Mas tem que ser uma maior. Pega uma maior aqui, ó. O brócolis é assim. O repolho é assim. Aqui. Aquela couve-flor também é assim. Olha como ela é por dentro. Tá vendo que tem uma cruzinha? Tô tentando Acho que focar, ela gente. já focou. E aí, essa cruzinha significa que ela é um vegetal crucífero. Quanto mais vegetais crucíferos você incluir na sua dieta, melhor pra você, mais longe do câncer você fica. O que eu chamo de talo, Giovana chama de cruz. Mas é a mesma coisa. Mas é o termo da alimentação, menino. Ela fica me zoando aqui dentro. Na minha casa, me zoando. Enfim, então a gente vai usar aqui a couve de Bruxelas, porque tá na época, aqui não é tão caro, mas se não for acessível pra você, tudo bem, você pode usar brócolis, pode usar couve-flor, pode usar o outro que eu falei que eu sempre esqueço, gente. Meu Deus, os termos sumindo. Couves. Repolho, couve-flor e brócolis. São Bom. os mais fáceis. A gente vai usar todo o caldo que a gente fez. Vai ser a água que vai fazer o cozimento da quinoa. E aqui na quinoa, você mede ela, né? Você mensura a quantidade da mesma forma que você faz arroz. Então acho que uma xícara é o suficiente, que é um grão que rende bastante, né? É um grão que rende bastante. Normalmente na minha casa, assim, a gente vai fazer aqui da maneira que ele vai montar a receita. Mas eu gosto e eu ensino que a gente faça de batelada, ou seja, quando você for fazer arroz, faz um pacote de 1 quilo de arroz, porque você pode congelar e te facilita na cozinha durante a semana. Você vai ter sempre um arroz pronto. Então você não precisa... Tem gente que faz muita questão de arroz fresco. Tudo bem, arroz é uma coisa fácil de fazer, mas e se fosse um feijão? Se fosse uma coisa que leva mais tempo, uma lentilha, assim, você tem que deixar de molho, tem que cozinhar. Então, uma forma de você ganhar tempo é fazer em quantidades maiores e congelar e tirando os potinhos durante a semana que estão no congelador para você consumir. Exatamente. E trazendo mais variedade para sua alimentação. Por falar em botar de molho, a quinoa é um grão, né? Na verdade, ela é um cereal, mas a gente trabalha ela como grão. E ela deveria também ficar de molho, assim como todos os grãos integrais que a gente usa na Whole Food Plant Based. Mas a quinoa, ela é muito macia e ela, se ficar de molho durante muito tempo, ela se desfaz na hora de você cozinhar. Então, a gente escolhe não deixar ela de molho. O máximo que eu faço é dar uma lavada nela, porque ela é muito molinha, né? E ela vai virar uma papa se você deixar de molho. O que eu também faço cozinhando quinoa é no fogo bem baixo, bem brando. Porque quanto mais a água do cozimento, quanto mais a temperatura da água está alta, mais o grão fica muito cozido, mais é fácil de despedaçar. Então a minha forma de cozimento, a técnica que eu uso é deixando o fogo mais baixo possível. Aí você vai ter um grão mais solto, você não vai ter aquela coisa papada, porque essa água que a gente fez aqui com o grão, já coloquei aqui dentro, ela simplesmente vai secar. Aqui, da mesma forma que eu faço arroz, embora a gente já tenha usado um caldo de legumes bem rico, aqui eu coloco uma folha de louro, 1 ou 2, vai perfumar mais ainda, e é isso. A gente deixa isso aqui cozinhando em um fogo baixo, até ele ficar seco, eu diria. Até secar. Você tem o louro aí? Você pegou o louro? Não peguei. Tá ali Me diz onde naquela tá. prateleirazinha. Então, vamos esperar aqui a quinoa dar uma secada. Você vai trabalhar agora com uma couve de Bruxelas, né? Couve de Bruxelas, exatamente. Ótimo. E olha, tá bem no fogo médio mesmo, fogo médio pra baixo, que é o número 4, né? O nosso fogão aqui vai do 1 ao 9 e ele tá no 4. Gente, chama o louro aí, que eu não sei onde ele tá não, viu? Olha, a pessoa perdeu o louro. Calma, deixa eu botar vocês paradinhos aqui. Pega aquela tábua aí pra mim, por favor. Pra eu resgatar o louro. Vai ser bacana a câmera ficar aí.
Enquanto ela vai lá buscar o louro, a gente começa aqui com os preparativos. Deixa eu botar vocês aqui para pegar bastante. Ok. A gente começa com os preparativos com a couve de Bruxelas. Então, para esse ficar aqui al dente, eu diria, né? E fácil de mastigar, a gente pega essa couve, ela, o formato dela assim, um pequeno repolho. A gente vai cortar ela em 4. Então, cortei ao meio, sem cortar o dedo. E corta ao meio mais uma vez. Pronto. Uma folha de louro? Uma grande? Folha, Então a gente tem ela aqui em 4 pedaços. E dessa forma que a gente vai prepará-la. Então bora lá. Eu acho que esse daqui é o único processo trabalhoso da receita. É cortar essa folha de louro, porque o resto é tudo muito simples. Folha de louro? Folha de louro não. Deixa o louro quieto. A Bruxelas. E o que você pode fazer também, se tiver a couve de Bruxelas, é legal você tirar as folhas que estão machucadas, sabe? Então, se tiver a folhinha atrás, né, por fora dela machucada, você tira. Um exemplo aqui, ó. Essa daqui de fora. Interessante que realmente parece um mini repolho. É um repolhinho, é tão bonitinha. E, particularmente falando, pra mim é muito saboroso. Gosto demais. Ó, tá machucadinha. Desculpa, tô longe da câmera. Tá machucadinha. Eu vou tirar e vou usar a parte de dentro, que não tá machucadinha. E aí você vai cortando, e aí o próximo passo é fazer o quê? Bom, depois que você corta isso aqui, você dá uma refogadinha nela com cebola e alho. Sem gordura? Sem gordura, totalmente sem gordura. Refoga ela na água, né? Com cebola e alho, até ela ficar assim douradinha. E aí você vai acrescentando os outros ingredientes, por exemplo. Então, depois que ela ficou assim bem douradinha, aí você vai acrescentando as outras sementes, vai acrescentando... Você falou da passas? Não falei, gente. Temos um ingrediente que é polêmico. Demais. Eu gosto. Então, nessa receita leva passas. Mas ele é opcional. A passas, ele entra apenas para dar aquele tom de agridoce na receita, que eu particularmente gosto muito. Então, se você não tiver passas, usa... O que poderia substituir a passas? Então, a gente hoje vai substituir com o milho, que Milho, dá verdade. uma quebrada, né? Que deixa um pouquinho doce e não fica tão polêmico. Eu gosto muito de milho, então pra mim funciona super. Eu não sou acostumada a comer doce. Eu acho esquisito pra caramba esse negócio de fruta no meio da comida. Acho uma coisa meio, Eu gostava sabe? tanto dela, eu não sabia dessas coisas. Nossa senhora, eu acho uma coisa assim... Você foi longe demais, sabe? Não vou nem me pronunciar. Mas tem gente que gosta, então assim, quem tem gente gostar, que gosta. entendeu? Você tem algum problema com ele? Pessoal esquisito. Tô brincando, gente. Pode gostar, tá? Inclusive é super saudável. Mas eu prefiro o milho, pra mim funciona melhor. Quem curtir... A receita também leva outras frutinhas, né? Que a gente tá escolhendo a passas aqui pra falar pra vocês. Porque é uma coisa mais acessível. Mas se você morar num lugar onde tem cranberries, aquelas desidratadas... Usa as cranberries desidratadas. Ou se você tiver damasco também, você pode usar damasco, fica super bom. Quer dizer, pra quem gosta, fica super bom, né? Pra mim, não. Mas Até se você tiver aquele tomate cereja, você não precisa botar, porque vai cozinhar rápido, né? O tomate cereja é uma coisa quase snack, né? É um lanche. Então, você, no final da receita, acrescenta esse tomate, que ele é adocicado. Você não vai precisar usar a polêmica das uvas passas. Então, você usa esse tomate, que ele é adocicado, tem ali uma acidez ok também. Então, vai ficar muito massa. o Joss gosta muito de tomate. Então, Gosto. assim, ele vai sempre arrumar uma oportunidade de colocar um tomate no meio da receita que não vai tomate. Olha, ela tá implicando comigo ao vivo. Que legal. Mas o interessante é que você, como ele tá falando agora, você tá vendo que a gente tá aqui discutindo pela primeira vez as possibilidades da receita e vai vindo opções, né? Vão vindo formas de você fazer uma releitura com o que você tem. Então, a gente tá brincando aqui, mas é verdade. Se você gosta mais e tem mais acessível o tomate, usa o tomate cereja, usa o outro tomate que você tiver. Ou, eu gosto de pimentão, eu gosto da uva passa, eu gosto de... Aqui, onde eu moro, é muito fácil cranberry. Então,
essa é o nosso objetivo aqui, mostrar uma base de receita para vocês que fica muito saborosa, saborosa com temperos naturais, né, sem os temperos químicos, feita sem gordura, da maneira, né, ideal que a gente deveria comer sempre, e que você pode brincar com os ingredientes, tá? Somos pluralistas e inclusivos. Então Exatamente. todo mundo tem seu espaço. Todo legume aqui tem seu espaço. Todo legume tem seu espaço. Eu tava pensando aqui também sobre esse molho. Pra quem não conhece esse molho, o que a gente poderia fazer? Qual a indicação que você dá? Esse molho, a gente tem um molho aqui, um molho de cogumelos mais apimentado, assim. Na verdade, você praticamente não sente gosto de cogumelo, sente mais o gosto do apimentado. Então, se você tiver um pouquinho de chili, um pouquinho de pimenta dedo de moça, você pode fazer até aquela pimenta biquinho, se você faz uma espécie de um confite dela, Exatamente. usa um pouquinho na receita, tá? A pimenta aqui, essa pastinha que a gente vai usar, é para acender mais o sabor do prato. Exatamente. Quando você pensa numa culinária um pouquinho mais fora do básico, você tem vários momentos do prato quando você coloca na sua boca. Então você tem, ao colocar na sua boca, tem um primeiro momento, depois você tem um degradê, às vezes para cima, às vezes para baixo, de intensidade, de textura. Isso aí vocês vão ganhando a prática, conforme mais tempo vocês passam na cozinha, mais fácil fica para vocês de colocar esse degradê. Então, por exemplo, a gente vai usar a castanha. As castanhas não, as sementes, né? Semente de girassol e a semente de As duas sunflower seeds, pumpkin, abóbora. semente de abóbora. E aí o que acontece? Pra quê? Elas não têm um sabor assim super acentuado. Tirando a de abóbora, você não fala assim, que senti agora o gosto da semente. Não é, é mais pra crocância, porque vai te dar um degradê a mais de interesse no prato mesmo, né? Fica um pouco menos monótono. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito do tipo que segue receita à risca. É evidente que eu já tenho aí toda uma carreira, né? Fui treinado por minha avó, por minha mãe, então tenho toda uma carreira. Eu não gosto de seguir receita à risca, então o que eu faço? Eu falo assim, o prato tá um pouco ácido porque tem bastante tomate, aí eu vou para uma coisa mais docinha. Esse prato aqui leva couve de Bruxelas, seria interessante colocar uma coisa meio chili, sabe? Uma coisa mais picantezinha. Aí tá, então, esse temperozinho é um tempero muito bom que a gente tem aqui. Eu não sei como esse poderia ser achado no Brasil, você acha? Eu acho que você nem precisa, na verdade. É porque aqui ele é acessível pra gente. Mas antes de eu conhecer esse tempero, eu usava outras coisas. O importante é você testar, é você se aventurar na cozinha. Se você tem medo de errar na cozinha, ou se você tem preguiça de cozinha, nem conversa comigo. Não vem aqui não. Porque não dá pra você ter preguiça de mudar a sua alimentação, preguiça de criar novos hábitos, e a preguiça de cozinha a sua ferramenta principal é a cozinha. Então, aqui a gente tá fazendo testes ao vivo. A gente tá tipo, o que a gente vai usar aqui? Eu não gosto de pasta, eu vou botar milho. Se eu não tiver esse molhinho de chili, o que eu posso usar? Então, pode usar pimenta biquinho, pode usar pimenta dedo de moça, pode fazer um próprio confite de aqui é de cogumelo, se você gostar, né? Aqui é basicamente óleo, né? O coeficiente de óleo da nossa receita é isso aqui, que veio uma colherzinha, tanto é que tá no fim, ó. A gente usa bem pouquinho. E pimenta, alguma coisa apimentada. Ponto. Eu não gosto de pimenta, que eu vou usar? Nada. Se você não quiser, você não precisa usar nada, tá? É só pra gente trazer aqui um pouco mais de riqueza de layers, né? De camadas de sabor para o nosso prato. A gente pega aqui. Eu sou o cara do alho, sabe? Eu gosto muito de alho, mas acho que 3 dentes é o suficiente para a receita. 3 dentes médios, eu diria. E uma cebola pequena. Cebola também pequena é o suficiente. Então, bora lá. Sem acidentes. Minha primeira vez na televisão, tô nervoso. Ai, meu Deus. Chama a Palmirinha. Uma coisa que eu aprendi cortando cebola é que quando você vai picar ela, né, em cubinhos, você nunca corta essa parte do cabelinho. Que é isso aqui que vai te dar a firmeza do corte.
Então, o que foi que eu fiz? Dividi em duas, cortei só o fundinho. E aqui eu tiro essa parte, ela vai ficar assim. Então, você vem aqui, faz um corte na horizontal. Técnicas de cozinha. Corta aqui, tá, e vai até o finalzinho, tá vendo? É evidente que as pessoas fazem isso muito devagar, mas eu tenho amor aos meus dedos. E você, ó, mãozinha, dedo polegar pra trás e vai cortando. Isso aqui não tem como as camadas da cebola simplesmente correrem, né? Fica aquela coisa que você não sabe onde é que tá a faca, onde é que tá o dedo, onde é que tá ponta de cebola, pronto, fim. E aí, esse cabinho aqui, se você quiser, você vai juntar no seu próximo ingrediente para caldo de legumes. Você pode usar tanto isso quanto as cascas de cebola, tá? Você pode ir juntando, congela. Eu coloco num saco tipo Ziploc, enfio ali os restinhos de legumes e vou usando. E também aqueles alhos que fazem a gente passar raiva. Mas todos os restinhos de legumes vocês podem usar, tá? Incluindo a Meu casca. pai, minha avó tinha uma simpatia, não sei se é algo culturalmente do Nordeste, culturalmente falado, feito, usado, botava esses dentes de alho, esses mini dentes de alho dentro da carteira. Porque além de proteger, de uma olhada, ainda trazia dinheiro. Olha Eu só. nunca vi esse dinheiro chegar, mas tudo bem. A intenção é que vale. A intenção é que, pelo menos, ela dava um uso interessante, né? Ela não jogava fora. Acho que esse é o principal. O óleo é a mesma coisa. Ou melhor, você amassa, tirou a casca. Tira aqui a cabecinha. Cara, se você não quiser passar por esse processo também de descascar as coisas, geralmente eu uso quando eu faço receita em quantidade. Tem esses processadores. Para quem não o tiver, evidentemente a gente faz assim, na mãozinha mesmo, e dá prazer também. Mas se quer fazer em grande quantidade, tem esses processadores aí que vendem nos mercados. Como eu considero todos os dois assim, tanto quanto ácidos, eu simplesmente junto tudo e boto no processador e vai pro fogo. Quantos alhos? 3 dentes de alho. 3 dentes de alho. Dentes de alho. Outra coisa que eu faço com dente de alho é... Cara, eu quase nunca pico pico o dente de alho. Então, coloco nesse amassadorzinho, que eu sempre vou trazer referências de minha avó. Esse é um pouco diferente, mas é bem parecido com o que ela tinha. E só joga aqui dentro. Aperta e foi. Ó, essa frigideira, inclusive, não colocou nada, tá vendo? Não coloco, vou colocando depois. Eu gosto de dar aquela tostadinha, fica com aquela coisa do queimadinho do fundo da panela, sabe? Então botei aqui um fogo médio. Deixa eu pegar aqui a faca. Deixa eu passar pra cá. Pronto. Precisei picar o alho já tá aí amassadinho. Eu sou contra desperdício, então eu vou sempre estar tirando o máximo que eu posso dos ingredientes que eu uso. Se ele nasceu para ser usado, bora usar ele todo. Todo. Então eu tirei aqui, foi. O fogo E já aí? tá ligado. E aqui agora eu só acrescento a cebola. Que tábua leve, né? Essa tábua é maravilhosa. Bem leve ela. Faz a gente malhar os antebraços. Olha, no caso, gente, vocês podem ver que na minha culinária também vai pelo de Berenice. Olha que beleza. Vocês estão querendo ter um cachorro? Pensa nisso. Ai. Pelo de Berenice. Pelo de Berenice é um ingrediente especial da casa. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Essa daqui. A panela já estava um pouco aquecida. Eu aumentei um pouco o fogo. Ele continua médio. Mas é só pra, começar Começar a tostar. a dar essa dourada. O interessante de você cozinhar sem óleo é que o seu cabelo, o seu rasta, ele não fica contaminado. Fica só com esse perfume, sabe? Mas não fica cheio de óleo. Então, essa é uma boa desculpa, além, evidentemente, de sua saúde, pra você falar assim, ó, chega de óleo na minha vida. Não quero meu rasta cheio Não quero meu rasta com Fedendo. cheiro de óleo. Fedendo a boteco.
boteco cheira a óleo? Ué, claro, porque eles fazem comida Gordurosa. gordurosa. É verdade. Imagina. Óleo e cachaça. Então aqui, ó, você vê que começou a pegar no fundo, eu vou começar a chorar porque eu estou emocionado. A cebola está me deixando emocionado. Começou a pegar no fundo, você vai acrescentando um pouco de água. E você fica nessa brincadeira aqui, que a água vai secando, as coisas vão mesmo que dando uma fritada, né? Uma douradinha. Uma dourada. E ele vai secando e você vai ajustando. Secando, você vai ajustando. Eu não gosto de colocar muita água de vez, porque assim eu não perco o controle o ponto que eu quero que ele fique, né? Se um pouco mais cru, um pouco mais dourado, menos dourado, enfim. Mas eu vou controlando a quantidade de água que eu vou acrescentando. E aí, conforme a cebola vai grudando no fundo, ela vai dando uma caramelizada também. Tanto o alho quanto a cebola. Então, se você gosta da cebola mais douradinha, é só você esperar, né? Que ela vai grudando no fundo, você vai passando a colher assim, soltando, e ela vai ficando douradinha. E dessa forma você não acrescenta gordura no seu prato de forma desnecessária, porque o que acontece é que a gente consome gordura, acho que assim, 4 vezes numa refeição. E você coloca primeiro para fazer a comida, para fazer esse refogado, aí depois você leva pra mesa, aí você leva a sua garrafa de azeite pra mesa, e você coloca dentro da sua comida de novo. Então você acaba ingerindo muito mais do que o ideal, né? Lembrei de uma história interessante de falar sobre gordura, né? Eu sou, ou melhor, eu era uma pessoa que adorava me gabar por ter diferentes tipos de óleos em casa. Sim. Óleo de sesame, óleo de abóbora, óleo de abacate, óleo de eu linhaça. tinha uma bandejinha cheia de óleo, né? E aí eu conheci a Giovana, aí eu pensei, cara, ela vai vir na minha cozinha e ela vai ver que eu sou uma pessoa letrada nos óleos. E aí a Giovana falou assim, óleo não faz bem. Eu assim, mas menina... Não, mas eu tenho vários. Como não assim? tem... Eu tenho vários feitos tudo bio, tudo natural. É extraído a fio, sabe? Tinha aquela coisa assim, sabe? Aí, não, mas não faz bem. Joga tudo fora. Eu pensei, que é você, Não, garota? mentira. Pra mandar jogar Mentira. Não falei que era pra jogar fora, não. Olha ele me pichando na internet. Não, Mas- ela não mandou jogar fora, mentira. Tanto que eu tenho alguns óleos, ainda tenho muito desses óleos, fico com pena de descartar, evidentemente, mas eu assumo que eu não estou dando mais utilidades pra ele. Eu sempre falo, passa na pele. Óleo de coco Se é você maravilhoso quiser pro ficar cabelo. com cheiro de abóbora, maravilhoso. Não é? Passa na pele. Eu acho que eu ia... Não sei, assim... Enfim, você pode descobrir novos usos de óleo. Vai fazer sabonete. E aí ela Tem falou sabonete assim, que faz com azeite. experimenta tirar esse óleo. Usa o óleo só o básico, por exemplo, como a gente faz o bolo vegano, ele requer uma gordura. E olha que a gente pega essa gordura e ainda bota um terço Do que uma receita normal. do que a receita normal, exatamente. Então pega essa gordura e usa só nas coisas básicas, mas evita tirar a gordura, ou melhor, tira a gordura dessas coisas que a gente diz que é essencial para fazer com gordura. E assim eu fiz, eu tirei essa gordura, tanto na hora de servir o prato, tanto na hora de começar o prato. E cara, é impressionante, experiência própria, é impressionante como... Close na experiência. Close. É impressionante como teu corpo desincha. Eu senti uma disposição. Sabe aquela coisa do... Quando você se alimenta e tem aquele peso pós-comida, tem aquela coisa encebada na boca, outro ponto. A gente fica com um paladar muito mais apurado para tudo, é muito real. Você sente uma sintonia de eu sou meio... viajo nessas coisas, né? Então, você sente aquela viagem de sabores na boca que eu posso comprovar que antigamente eu não sentia. Então, assim que eu tirei o óleo das minhas principais refeições, das que eu considerava pelo menos essenciais, com certeza, a primeira transformação foi meu corpo que desincha, e a segunda que eu percebi, o paladar. O paladar fica muito mais apurado. Mostra aqui, Gi. Olha só como já está ficando transparente, não tem uma gota de óleo, já está chegando no ponto que eu quero. E como eu sei que ele vai continuar o processo de cozimento aqui, eu já venho e coloco a couve de Bruxelas. Couve de Bruxelas, assim como a Giovana já explicou,
É uma folhinha bonitinha, gostosinha, então ela não tem muito processo de cozimento, né? Você colocou aqui o que a gente estaria fazendo no óleo, a gente está fazendo na água. É o mesmo processo com a cebola. Você vai acrescentando um pouco de água e deixando que a temperatura junto com o fundo da panela faça o restante do processo. Ele vai dar uma selada na couve de Bruxelas, tá? E aqui você pode temperar, se você quiser já, com, enfim, temperos secos, com sais especiais, se você quiser. Você pode fazer variações, né? Então você pode usar brócolis um dia, o outro você pode usar couve-flor, no outro você vai usar repolho. Cara, repolho esse prato com brócolis também é muito bom. muito bom, né? É. O repolho roxo, o repolho normal. E aí você pode ir alterando também os temperos. Então um dia você pode colocar mais spicy, outro você pode usar um curry, no outro dia, enfim. Então é uma variedade de possibilidades, né? A intenção aqui é que ela também fique um pouco mais douradinha, né? A couve de Bruxelas, que ela também entre nesse processo de cozimento. E assim que você perceber que ela ficou douradinha ou mais cozida, como a gente está vendo aqui, aí a gente vai acrescentar as outras sementes. Aí você pode brincar. Você pode colocar amendoim, você pode colocar a semente disso ou semente daquilo. Aqui a gente tem semente de girassol, semente de abóbora e temos amendoim também. Qual que a gente vai usar hoje? Tudo, por que não? O amendoim tem que descascar. Não, mas tem aqui um pouquinho de amendoim ainda. Não vai precisar botar muito, não. Nós temos uma quantidade bem pequenininha de amendoim. Mas vai ser É o suficiente. suficiente. É. Sabe uma coisa que eu esqueci de fazer? Esqueci de colocar sal na quinoa. Pronto. Quanto de sal que você vai colocar? No olho, vai ser no olho, sempre. Cozinha sem medidas Cara, aqui. eu ia falar no olho, né? Mas eu tenho que ser educado. Mas, cara, tipo assim, ó. O que eu colocaria é mais ou menos essa quantidade de sal. E aqui é o que? Menos de uma colher rasa. Talvez uma colher de chá. Não sei. Você bota aqui. Daqui a pouco eu experimento e vejo se o sal tá apurado. Se não, aí eu vou medindo. Eu não gosto dessa coisa do tipo... Uma colher de sopa de sal. Não. Eu gosto de botar o meu paladar. Eu não sou muito de sal... Então vou botando e vou provando, botando e vou provando. Vou acertando ao decorrer do processo, sabe? E é interessante como ela vai mudando de cor, né? É, vai ficando um verde bem mais O intenso. amarelinho vai aparecendo também. É, olha que bonito, gente. E fica diferente. Você viu que ele pegou ela crua e tá só selando, né? Então a gente não fez ela cozida. Normalmente as pessoas fazem cozida no vapor ou cozida em imersão. E acho que a primeira coisa que assusta... Tô sempre me arrumando aqui, gente, porque tá difícil esse cabelo hoje, tá? Desculpa. Coloca rasta. Vou fazer. Daqui a pouco tô eu aqui, rasta, trupe do rasta. É bem mais difícil, mas coloca. Enfim, e a ideia, no caso, é a seguinte. Quando você faz ela cozida na água, primeiro ponto, ela tem um cheiro diferente. Vou ser bem sincera com vocês, pra mim ela tem cheiro de peido. Assim como quando você cozinha brócolis, assim quando você cozinha repolho. E quando você faz ela assim, só chapeada no tacho, né? Ela não tem esse cheiro ruim e ela fica com uma aparência mais interessante, tá? Mas é bom variar, até porque a forma como você prepara os alimentos também vai alterar o valor e a biodisponibilidade dos nutrientes que eles têm. Se você come, por exemplo, uma cenoura cozida, ela é muito diferente, nutricionalmente falando, do que se você fizer ela crua, comer ela crua. E ela é completamente diferente se você fizer ela flambada, se você fizer ela assada. A forma do calor que você coloca vai alterar a biodisponibilidade dos ingredientes, dos nutrientes daquele alimento. Então, você consumir os alimentos de maneiras diferentes é muito interessante. Se você come o tomate, só come o tomate se for no molho de tomate. Você vai perder uma série de nutrientes que ele tem disponível quando cru, tá? Da mesma maneira os outros alimentos. Eu não tô falando pra você sair mordendo as coisas cruas não, porque tem coisa que a gente não pode comer crua. Mas se você pode consumir os alimentos de maneiras diferentes, prove de maneiras diferentes para você ter acesso
a esse pool de nutrientes dos alimentos preparados de forma distinta. Acho Tá? que você deveria ficar nessa posição aí, me favoreceu. Te favoreceu, a luz Luiz? super pegou aqui. Olha aí. Tô me sentindo assim, o Jamie Foxx. O Denzel Washington da comida. Exatamente. Até o prato ficou bonito, tá vendo, gente? Porque uma luz... Como não faz, O né? que uma luz não faz. Eu tava aqui com uma cara de acabada, agora eu já tô aqui me sentindo até bem. E ela vai tomando, as cores vão mudando, né? A tonalidade vai mudando. E aqui nesse ponto você vê que ela já muda de cor. Não fica com aquele aspecto de frito, não espere por isso. Mas você vai ver que vai mudando a tonalidade, está pegando aqui. A cor vai ficando mais intensa, o cheiro eu não vou nem explicar que cheiro é esse, pelo menos pra mim é muito bom. Cheirinho de refogado, né? De alho, cebola, vegetalzinho. Exato. Então bora lá, aqui a gente vai acrescentar as sementes. Não tem muita quantidade assim não, você fica a gosto do freguês, né? Espalha na frigideira. Vem aqui também sunflower seeds. Joga também, não precisa colocar muito, né? Esse aqui seria a parte doce do nosso prato. Que, enfim, né? Tem pessoas nesse mundo que não gostam de uva passas. Eu não entendo muito bem, mas a gente respeita, né? A gente tem que respeitar as diferenças. A gente é inclusivo, mas... Correr. Olha, ela tem equipamento pra tudo. Tenho, menino. Fala sério. Eu tô... Enjoada. Você bota assim, do jeito que você botou. E segura aqui a lata lá na pia. E quando você virar, vai cair a água, vai ficar o negócio. Menino, Dá choque, não? fala sério. Tô muito equipada aqui. Olha lá ele. Dá choque? Só pra saber. Olha, Tem funciona. senha? Tem senha pra usar? Insuportável. Nojenta. Não gosto de gente assim. Fica se amostrando. É. Olha lá, a cebola grudando no fundo. Não sei se vocês estão vendo que a fumaça tá vindo agora. Mas olha, ela vai ficando caramelizada, tá vendo? E aí, meu amigo, você come isso aqui rezando e não tem um pingo de gordura. E outra coisa também, a fonte de gordura para o nosso corpo são os próprios alimentos, né? Então, na própria couve de Bruxelas tem gordura, porque todos os alimentos naturais têm os 3 macronutrientes. Então, você tem carboidrato, tem proteína e tem gordura em tudo que é natural. Nesse milho aqui também tem. Então, você não precisa ficar com medo de faltar nutrientes para você, porque os alimentos naturais têm os 3 macronutrientes, tá? A gordura também das próprias sementes aqui, que ele não colocou muito, porque é assim mesmo que a gente tem que colocar, tá? Eles são um topping, né? Eles são um plus no seu prato. Seu prato não deveria se basear em fontes de gordura, né? Eu vou fazer sei lá, uma cheesecake de castanha. É vegano. Mas, gente, a cheesecake de castanha é praticamente gordura de castanha. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ficar consciente do nosso consumo, tá? Porque gordura é inflamatório. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Aqui a gente vai acertar o sal e a pimenta também. O sal tá aqui. A pimenta também... Isso. Essa é aquela pimenta perigosa ou não, né? Essa é, um pouquinho. É? Tem chile também, É, mas tem esse aqui, chile isso aqui. aqui também é... Uhum. Então, acertamos o sal. Como é que... Interessante, né? Minhas técnicas. Made by me. Como é que eu faço pra acertar o sal aqui? Eu simplesmente pego o sal de forma bem polvilhada, sabe? E vou colocando, mostra aqui, na frigideira. Pronto, acertei o sal. Pra Acabou. mim é assim. Pronto, final. Tá vendo? É isso aí. Você achando que precisava de fazer uma faculdade pra fazer um prato desse? Não precisa. Não precisa. Só colar aqui. Cola aqui. Assiste os aqui. vídeos da gente fazendo live sem medidas. Leves despretensiosas. Bom, aí ele também tá começando a secar e tal. Então a gente coloca aqui agora esse molhozinho que a gente tem. Acho que aqui tem um presente, já foi. Usa ele todo porque ele tá no fim, né? Esse molho, gente, é um crime. Mas é porque o Jossa, ele é baiano, entendeu? Então, botou uma pimenta, ele já tá achando todo o mundo mais melhor. Ele, inclusive, me lembra... Não é a mesma intensidade, mas a textura me lembra pimenta de baiana.
Só quem experimentou pimenta de baiana sabe o que é que eu tô falando. É não minha irmã baiana que tá assistindo aí, que eu sei que você tá. Tem a galera da Bahia. Tem sim. Comenta no vídeo, gente, se você é da Bahia, que o John às vezes se sente sozinho. Me sinto. Sou solitário nesse país que não tem baiano. E aqui a gente acrescentou... Cara, isso aqui, olha, vou te contar, hein? Quanto eu cobraria por esse prato no restaurante? Eu não sei, mas se vocês quiserem vender, gente, comida pra fora... Cara, Pode- isso aqui dá uma pode boa pegar a marmita, receita. sério. Dá uma boa marmita. Como não gostamos de desperdício, vou passar uma aguinha aqui dentro. Berenice está empolgada com essa receita. Dá pra ver que ela tá igual uma Nossa, raposinha. Nossa melhor audiência. Empolgadíssima com esse conteúdo. Tô achando incrível. Experimentar um negocinho desse aqui, uma mixaria dessa. E aí? Não tem mesa pra passar debaixo. Pode xingar? Cara, tá do... É isso aí, tá muito bom. Eu gosto da crocância dessa couve de Bruxelas. Gosto demais, sério. E cara, eu não tinha feito essa receita ainda com o milho. Não é, mas não é? Não tinha feito ainda. Mas olha aí, agora Cara, vai, assuma. eu vou assumir o seguinte. Pra você, pessoa normal, pra não dizer, né? Aquela palavra chata. Mentira, eu não disse isso. Usa o milho, acredita no milho. O milho tem potencial sim. Agora você, querido irmão do peito, você minha irmã, bote a uva passas. Não tem nada igual. Olha, ainda falando aqui nutricionalmente falando, entendeu? Falando aqui nutricionalmente falando, o milho, ele tá na base da nossa pirâmide Whole Food. Olha aí, olha, o pensamento tá tudo encadeado, entendeu? Você tá entendendo aqui a riqueza de valores? O milho tá na base da nossa pirâmide de Whole Food Plant-Based. Então, já pensei na frente, entendeu? Já pensei na nutrição total do meu corpo aqui, ó. Cara, eu me achava esquisito, porque eu sempre gostei muito de milho, né? Então eu me achava esquisito porque eu abri uma lata dessa, e aqui a minha irmã pegava, ó, uma colher aqui, ó, assistindo Sessão da Tarde. Comendo milho. Eu me achava super esquisito por isso. De repente eu chego aqui em Viena e encontro uma pessoa que faz a mesma coisa. Qual vai ser o lanche de hoje? Vamos comer um milho? Uma lata de milho. O cheiro disso aqui tá muito bom. Nossa. Olha só a quinoa como tá ficando. Deixa eu vir pra cá por causa da fumaça. Olha a quinoa inchadinha lá. Não sei se dá pra ver, não. Não sei, não tô enxergando. Giovana e a coordenação motora, ela não faz pay. Ela tá inchadinha já. E aí fica muito mais saboroso, né? Quando você faz com os seus temperos. Como você tá vendo, ele vai botar mais coisa aqui. Isso pra mim aqui é o grande final, sabe? Sabe aquela nossa cebolinha? Existe dessa espécie no Brasil? Existe? Sabe a nossa cebolinha? É a mesma coisa, só que essa daqui é grande. Eu diria até que a cebolinha até tem um sabor mais concentrado, minha opinião. Mas você pega esses talinhos aqui verdes, não precisa botar a parte do final. Esses talinhos aqui de cima, você pica isso aqui, eu vou fazer, e no final do prato você joga por cima. Fica outra coisa. Porra, pode xingar não. Eu falei, poxa. Poxa vida. Poxa, gente. Cara, eu xingo demais, eu tenho que parar com isso. Uma carioca e um baiano, imagina. As partes queimadinhas ele joga fora. E o mesmo processo. Polegar para trás dos dedos, usa essa parte do dedo como apoio e só deixa a faca embora. Ó. Você pode cantar o que? Uma Macarena, você pode cantar o que? Um El Chan.
e nada vai acontecer com você. Só deixa let it go. Cara, mostrei isso ao vivo. Olha só. Você tá vendo? Autoconfiança, como é? A gente já tá no ponto que a gente quer do prato. Ele já pegou a consistência. Cara, outra dica. Se você for muito fã de shoyu. O molho shoyu, na verdade não é shoyu, é molho de soja. Molho de soja. Shoyu é outra coisa. É a marca. É a marca. O molho de soja, se você quiser acrescentar aqui, porque eu já coloquei sal, eu não vou fazer isso de novo vai acabar ficando salgado. Mas se você quiser, ao invés do sal, fazer esse balanço com o molho de soja, aqui ó, muito bom. Bom, aqui a gente tá no ponto que a gente quer, a gente já pode desligar. E a nossa demora é só esperar aqui a quinoa secar, ela já tá quase lá. Então, Tá fazendo um barulhinho já, ó. É. Acho que dá pra ver a quinoa. É isso, encerramos ou a gente ainda vai botar mais coisa? Não, se você quiser também colocar aqui o milho. O milho o que, gente? O amendoim. Você bota aqui o amendoim. Não precisa botar muito. É só mais uma coisa pra... Uma crocância. Uma crocância também. Um gostinho, um Então, salzinho. você junta isso aqui com isso aqui, né? No seu prato. Secou aqui, como é que eu sei que tá seco? Fogo baixo, ele vai começar a diminuir. Você pega aqui uma colher ou, sei lá, alguma coisa, abre o fundo. Enquanto tiver água aqui mostrando, é porque ainda precisa secar mais. Secou, joga isso pra cá. Ah, você vai misturar no... Mistura isso aqui nessa frigideira. Tarará, tarará, tarará. Misturou. Na hora de servir, joga essa cebolinha aqui maravilhosa por cima. Foi. Pode servir e se divertir. Chique. Simples. Nutritivo. Saboroso. Dá inveja a pessoas. Sem gordura. Eu que fiz. Exatamente. E super seguro pra você alimentar a sua família inteira, tá? Não tem nada aqui que seja proibido pra qualquer idade. Simplesmente porque são alimentos naturais. Então, senta pau, faz aí na sua cozinha. E se você fizer, marca a gente no Instagram, marca a gente no próprio YouTube, se você fizer um vídeo sobre isso. A gente vai adorar ver como que ficou o seu prato com os seus ingredientes locais. Assim que a gente finalizar ele aqui, a gente vai postar foto, juntamente com o vídeo. Vai estar lá no Instagram. Exatamente, para vocês terem um parâmetro. Um panorama de como ficou o resultado desse prato. Exatamente. É isso, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e especialmente pra você. Pra você e pra Sasha. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.